particularmente, nós temos uma coisa muito interessante, porque o capítulo fala sobre filosofia, a filosofia como guia de vida. Então, nós vamos ter a oportunidade de falar a respeito da nossa ferramenta de trabalho em Nova Acrópole, do trabalho que fazemos, que é uma filosofia prática exatamente inspirada nos clássicos. Aqui está Sêneca definindo o que era a filosofia para ele. Algo prático e simples, sem maiores complicações, sem maiores dificuldades inúteis, simples e acessível para que as pessoas possam viver melhor como seres humanos. E aqui nas palavras dele, sem que eu precise adaptar a minha linguagem. Então vamos lá? Vamos dar continuidade hoje ao capítulo A Filosofia é o Guia da Vida. Começando aqui pela primeira página, que é a página 25, nessa edição com a qual estou trabalhando, ele começa falando que, se for verdade que o entendimento e a vontade são as duas faculdades eminentes da alma razoável, segue-se necessariamente que a sabedoria e a virtude, que são os melhores aprimoramentos dessas duas faculdades, devem ser a perfeição também de nosso ser razoável e, consequentemente, o fundamento inegável de uma vida feliz. Seja a sabedoria e a virtude como fundamento inegável de uma vida feliz. Lembrem que a filosofia é exatamente amor à sabedoria, a busca dessa sabedoria, o que nos colocaria na situação de que a sabedoria é também felicidade e a filosofia é busca da felicidade. Entre outras coisas, busca de uma vida serena, em paz, generosa, compassiva, uma vida também feliz. Continuando, mais adiante, ele vai dizer: não há nenhum dever ao qual a providência não tenha anexado uma bênção, nem qualquer instituição do céu para a qual, mesmo nesta vida, não possamos ser os melhores. Nenhuma tentação, seja da fortuna ou do apetite, que não esteja sujeita à nossa razão, ou não possa estar. Nem qualquer paixão ou aflição para a qual a virtude não tenha fornecido um remédio. Ou seja, não existe qualquer paixão, ou seja, qualquer impulso louco, qualquer fixação, qualquer ideia fixa num desejo, ou aflição, as dores em geral, para a qual a virtude não tenha oferecido um remédio. Ou seja, como a grande panaceia universal, como aquilo que pode acalmar todas as nossas dores, quer de desejos, quer de medo, quer as dores físicas, quer as dores psicológicas. A virtude é capaz de nos ajudar a lidar com todas elas, porque é realmente o remédio que a natureza nos oferece. Mais adiante, ele vai continuar falando. A filosofia se divide em moral, natural e racional. Ele vai definir bem esses três assuntos aos quais a filosofia se volta, né? A primeira, que é a filosofia moral, diz respeito aos nossos modos, ou seja, ao nosso comportamento. O segundo, que é a filosofia natural, busca as obras da natureza, ou seja, reflete a respeito da natureza. E a terceira, que é a filosofia racional, nos fornece a propriedade das palavras e argumentação, e a faculdade de distinguir, para que não nos imponham truques e falácias. Ou seja, a filosofia desenvolve a nossa capacidade de pensar corretamente, através de uma lógica fluida, através de um pensamento desimpedido de inclinações, um pensamento livre, que possa realmente ir à essência das coisas e perceber o que é ou não adequado, o que é ou não verdadeiro. Sempre considerando que nós vemos o máximo de verdade que podemos ver nesse nosso nível evolutivo em que estamos. Mas o máximo de verdade que nós vemos necessariamente está no caminho do máximo de verdade que existe. Tá? Ou seja, nos leva à ampliação dessa visão. Sempre que nós vamos ao nosso melhor, nós nos alinhamos com o melhor da natureza. Mais adiante ele vai dizer: a filosofia moral é novamente dividida em matéria de justiça, que surge da avaliação das coisas e dos homens, e em afetos e ações. E uma falha em qualquer uma delas perturba todo o resto, pois de que nos vale saber o verdadeiro valor das coisas se somos transportados por nossa paixão? Ou seja, você pode definir o valor de todas as coisas, se na hora de escolher o melhor valor, o mais elevado, você não é guiado pelo bom senso, mas pela paixão, não adiantou nada você conhecer o valor das coisas.
Ou seja, para que ter uma filosofia natural que conhece o valor das coisas, se você não tem o apoio de uma filosofia moral e de uma filosofia racional, que te permita, de fato, colocar essas máximas na sua vida, fazer escolhas adequadas. Não adianta nada eu saber coisas para as quais eu não tenho capacidade de vivê-las. Ou seja, volta àquela frase bíblica que eu cito tantas vezes, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Se quer saber quanto um ser humano sabe, observe o seu movimento pela vida e não necessariamente aquilo que ele fala. Como ele se movimenta pela vida, aí está o que ele de fato sabe. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: Sócrates coloca toda a filosofia na moral e a sabedoria na distinção entre o bem e o mal. É a arte e a lei da vida e nos ensina o que fazer em todos os casos e, como bons atiradores, acertar precisamente no alvo a qualquer distância. Interessante, né? Então, a filosofia associada à moral e à sabedoria, discernimento entre o bem e o mal. Ou seja, a filosofia, que é a busca da sabedoria, alinha a nossa vida com os ensinamentos que temos e nos coloca cada vez mais focados na direção que é humanamente desejável, aquilo que a natureza prevê para os seres humanos. Ela nos afina, ela acerta a nossa direção na vida. Ela nos coloca direcionados e não soltos e a esmo. Mais adiante tem um parágrafo que começa dizendo: o médico pode prescrever dieta e exercícios e acomodar suas recomendações e remédios à doença, mas é a filosofia que deve nos levar ao desprezo pela morte, que é o remédio para todas as doenças. Percebam que a filosofia nos dá a dupla possibilidade, em primeiro lugar, de termos evidências de coisas dentro de nós que não morrem, que são exatamente os nossos valores, as nossas virtudes, e ao mesmo tempo de estarmos diante da morte quites com a vida, de termos dado o nosso recado, de termos entregado ao mundo aquilo que deveríamos entregar, de termos completado a nossa missão na Terra. A filosofia nos prepara para essas duas coisas, que são os melhores antídotos para o medo da morte. Na pobreza, ela, a filosofia, nos dá riquezas, ou um tal estado de espírito que as torna supérfluas para nós. Ela nos arma contra todas as dificuldades. Um homem é pressionado pela morte, outro pela pobreza, alguns pela inveja e outros ficam ofendidos com a providência e insatisfeitos com a condição humana. Mas a filosofia nos incita a aliviar o prisioneiro, o enfermo, o necessitado, o condenado, mostrar aos ignorantes seus erros e retificar seus males. Ou seja, veja em que posição ele coloca a filosofia para consertar a vida prática, a ação do homem, a movimentação do homem pelo mundo concreto. Faz-nos inspecionar e governar nossos modos, ou seja, autocontrole, né? Desperta-nos onde estamos fracos e sonolentos. Liga o que está solto e torna humilde em nós o que é rebelde. Liberta a mente da escravidão do corpo e eleva à contemplação de sua divindade original. Tudo isso a filosofia. O quanto ela é capaz de nos orientar, nos conectar com aquilo que temos de mais elevado, nos dar uma direção correta na vida e nos ajudar a vencer tudo aquilo que nos detém no caminho. Honras, monumentos e todas as obras da vaidade e ambição são demolidas e destruídas pelo tempo, mas a reputação da sabedoria é venerável para a posteridade. Ou seja, não estamos falando aqui dos construtores de grandes obras em Atenas ou em Roma, mas estamos falando dos construtores de grandes filosofias, grandes doutrinas para a vida em Grécia e Roma, e esses permanecem. Esses são úteis para nós ainda nos dias de hoje. E como são úteis, né? Como a filosofia é capaz de nos alfabetizar novamente. Um dia desses, dando aula, falava para os meus alunos sobre isso. A filosofia é uma nova alfabetização. Ela nos ensina o verdadeiro valor das palavras e como utilizá-las, como é correto utilizá-las, sem ostentação, sem ser prolixo, sem usar uma quantidade grande demais de informações para mostrar que sabemos, ou seja, dando centro à mensagem e querendo beneficiar a vida daquele que ouve. Portanto, a filosofia nos ensina o que são as palavras e como usá-las, e também o que é a vida e como transcorrer essa vida da melhor maneira possível. Mais adiante, no próximo parágrafo, ele vai dizer: ainda não somos
tão perfeitos, mas muitas coisas novas ainda precisam ser descobertas, o que nos trará as vantagens recíprocas de nos instruirmos, pois, como um homem perverso contagia outro, e quantos mais vícios se misturam, pior ficam, ou seja, o homem perverso contamina os demais, e quanto mais vícios tem, pior fica. Ao contrário, se dá com os homens bons e suas virtudes, ou seja, aquilo que fazemos, como diz aquele filme do Gladiador, aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Por quê? As nossas virtudes, elas acabam atingindo um grupo bem maior de pessoas do que nós. Assim como as virtudes de Sêneca, depois de 2000 anos, ainda estão aqui nos atingindo. Mais adiante, o que observamos nas altas montanhas, encontramos nos filósofos. Eles parecem mais altos de perto do que de longe. Ou seja, se você observa a vida deles, a entrega, a coerência, a dedicação, a seriedade, eles não são perfeitos, mas um ânimo de aperfeiçoamento que sempre aprende dos seus erros e recomeça, sempre está um pouquinho melhor do que já foi no passado. Ou seja, vistos de perto, eles impressionam mais do que de longe. Eles são elevados acima dos outros homens, mas sua grandeza é substancial. Eles não ficam na ponta dos pés para que possam parecer mais altos do que são. Mas contentes com sua própria estatura, consideram-se suficientemente altos quando a fortuna não os alcança. Suas leis são curtas, mas também abrangentes, pois obrigam a todos. É da generosidade da natureza que vivemos, mas é a filosofia da qual vivemos bem, que na verdade é um benefício maior do que a própria vida. Veja que nível ele chega. Ele considera que sem a filosofia não valeria a pena a própria vida. É importante que a gente entenda isso para não acharmos que Sêneca está exagerando. Entenda uma equação muito simples da vida. Nós viemos ao mundo para sair da ignorância e chegar à sabedoria, para sair do vício e chegar à virtude. É muito difícil, praticamente impossível, que você chegue à sabedoria sem amá-la. Aquele que caminha para algo, caminha porque ama esse algo, ama esse objetivo. E amar a sabedoria significa filosofia. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, se você quer crescer, terá que apelar para ela. Terá que aceitar a ajuda dessa filosofia prática, vivencial, que vai te pegar pela mão e te ajudar a caminhar. Se você quer caminhar. Porque ela não obriga aquele que não quer a caminhar. Mas aquele que quer, ela é uma preciosa companheira. Então ele vai dizer, é um auxiliar indispensável da vida. Não é simplesmente um cursinho que apareceu para eu fazer. Não, a filosofia é um auxiliar indispensável para a lógica natural da vida, que é nos levar da ignorância à sabedoria. Mais adiante, já na página 28, ele vai dizer, nenhum homem nasce sábio, mas sabedoria e virtude requerem um tutor, embora possamos facilmente aprender a ser cruéis sem um mestre. Ou seja, a filosofia nos transmite sempre o conhecimento daquele que sabe um pouquinho mais para aquele que sabe um pouquinho menos. Era o que classicamente eram considerados mestres e discípulos. Ou seja, aquele que está um passo à frente transmite o seu conhecimento para aquele que está atrás. Isso forma uma longa corrente. Assim eram as escolas de filosofia clássicas. Mas para a crueldade podemos aprender por nós mesmos. É a filosofia que nos dá veneração a Deus, a caridade para com o próximo, que nos ensina nosso dever para com o céu e nos exorta a um acordo mútuo. Ela desmascara as coisas que são terríveis para nós, ameniza nossas luxúrias, refuta nossos erros, refreia nossa luxúria, reprova nossa avareza e atua estranhamente nas naturezas mais ternas. Ou seja, é capaz de modificar completamente uma natureza que se mostra maleável para com ela. Construir ali um homem de grande altitude moral, um homem verdadeiramente digno da condição humana. Ela é capaz de reconstruir o nosso caráter, elevar a nossa visão, o nosso discernimento e nos dar uma direção clara para que a gente jamais se perca na vida. Mais adiante, lá no finalzinho da página, ele vai falar de um dos mestres que lhe ensinaram, um dos mestres da vida dele, que foi Sêstios. Ele vai dizer, ora, Sêstios se absteve por outro motivo, que era o de que ele não queria que os homens se acostumassem à dureza de coração pela dilaceração e tormento de criaturas vivas.
Ou seja, Seixos não concordava com a morte de animais para alimentação, para uso do homem. É bem interessante isso, né? Além do fato de que a natureza proveu suficientemente para o sustento da humanidade sem sangue. Ou seja, a natureza providenciou para que tivéssemos o suficiente para sobreviver sem ser necessário derramar sangue daqueles que vivem e que também amam a vida. Interessante essa passagem. Mais adiante, nessa mesma página 29, ele vai dizer: os filósofos são os tutores da humanidade. Se descobriram remédios para a mente, deve ser nosso papel empregá-los. Assim como aqueles grandes cientistas que descobriram bons remédios para o corpo. Os filósofos descobriram bons remédios para a mente. É nosso dever utilizá-los. Não consigo pensar em Catão, Lélios, Sócrates, Platão sem veneração. Seus próprios nomes são sagrados para mim. A filosofia é a saúde da mente. Olhemos primeiro para aquela saúde e, em seguida, em segundo lugar, para aquela do corpo. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, vejam que interessante isso aqui, a admiração que ele tem por esses homens que viveram e deixaram uma receita de como viver, como se fosse um manual, um tutorial da boa vida. Nós achamos que às vezes não existe uma explicação sobre a vida, mas existe. Aqueles que viveram bem sempre gostaram de ensinar e deixaram referenciais preciosos. E se começamos a partir daquilo que eles viveram, podemos ir muito mais longe. Como dizia Isaac Newton, né, naquela sua carta a Robert Hooke, eu enxerguei mais distante porque olhei nos ombros dos meus antepassados. Olhei montado nos ombros dos meus antepassados. Mais adiante ele vai dizer: o filósofo estuda mais para encher sua mente do que seus cofres. E ele sabe que ouro e prata foram misturados com sujeira, até que a avareza ou a ambição os tenha separado. Ou seja, não tem por que ser algo tão valioso assim, a não ser como metáfora, como exemplo, mas não como um acúmulo de preciosidades. O homem necessita acumular preciosidades dentro de si e não fora. Sua vida é ordenada, destemida, igual, segura. Ele permanece firme em todas as extremidades e suporta a sorte de sua humanidade com temperamento divino. Ou seja, tem uma capacidade de se manter fiel a si mesmo, sereno, tranquilo, no comando de si próprio, mesmo diante das maiores adversidades. Ou seja, né, com essa lucidez, ele sempre encontra as melhores alternativas, as melhores saídas para qualquer problema diante do qual você esteja. Quando o homem não tem controle de si próprio diante dos problemas, entra em pânico. E aí, no pânico, você encontra as piores saídas. Ao invés de você fugir do perigo, você se atira nos braços do perigo. Enquanto que a filosofia garante a lucidez diante das dificuldades da vida. Há uma grande diferença entre o esplendor da filosofia e o da fortuna. Uma brilha com uma luz original, a outra com uma luz emprestada. Além disso, torna-nos felizes e imortais, pois o aprendizado sobreviverá aos palácios e monumentos. Ou seja, muito daquilo que havia em Grécia, que havia em Roma, tornou-se um monte de ruínas. E o ensinamento, a sabedoria dos homens que viveram lá, está aqui, agora, nesse momento conosco. Continuando na próxima página, página 30, temos logo no iniciozinho o seguinte: este é o caminho para o céu que a natureza traçou, e é seguro e agradável. Céu no plano das ideias, céu no plano das virtudes. Ele não fala aqui do céu religioso. Né? Não há necessidade de um séquito de servos, pompa ou bagagem para completar nossa passagem, sem dinheiro ou cartas de crédito para despesas na viagem. Mas as graças de uma mente honesta nos servirão no caminho e nos farão felizes ao final da nossa jornada. Você não precisa de recomendações, de cartas de crédito, de fama, de séquito, de criados, nada. Você necessita simplesmente das graças de uma mente honesta que guia uma vida honesta. Isso te garantirá segurança, felicidade ao longo do percurso e ao final dele. Mais adiante, nessa mesma página, ele vai dizer: o trabalho do gramático está na sintaxe da fala, ou se segue para a história ou a medição de um verso. Ele estará no fim de sua linha.
Ou seja, ele faz isso. O gramático, ele serve para o cálculo de sílabas, congruência de períodos, tá? Ou a modificação de números. Tá? Mas aqui ele estará no fim da sua linha, ou seja, aqui ele fez tudo o que ele poderia fazer. É interessante que nessa parte aqui ele vai falando de ofícios técnicos, ou seja, que servem para alinhar conceitos, que servem para alinhar determinadas categorias de conhecimento na vida. Mas ele mostra como a filosofia é diferente de tudo isso. A filosofia serve para gerar sabedoria no homem e não meramente conhecimento. Sabedoria no sentido de dar as respostas adequadas à vida. Isso é a sabedoria, capacidade de dar as respostas humanas adequadas à vida. Né? Então, voltando, o trabalho do gramático está na sintaxe da fala. Ou se segue para a história ou a medição de um verso, e ele estará no fim de sua linha. Mas o que significa uma congruência de períodos, o cálculo de sílabas ou a modificação de números para domar nossas paixões ou reprimir nossos desejos? Essas coisas são tecnicamente interessantes, mas na prática, para domar as nossas paixões e reprimir nossos desejos, que é a coisa com a qual a gente luta permanentemente, desejos irascíveis que fazem com que a gente viva feito um mendigo correndo atrás de coisas sem nunca se contentar, as paixões que nos levam a atropelar a razão e cometer os nossos maiores erros, quem é que nos ajuda a dominar isso? Não é essa ciência teórica do gramático, é a ciência prática da filosofia. Ele vai comparar aí tudo que é teórico com a filosofia que é sempre eminentemente prática. O filósofo prova que o corpo do Sol é grande, ou seja, ele experimenta e sabe. Mas para saber a sua verdadeira dimensão do Sol, devemos perguntar ao matemático. Geometria e música, se não nos ensina a dominar nossas esperanças e medos, todo o resto tem pouco propósito. Ou seja, matemática, geometria e música, se não nos ensinam a dominar nossas esperanças e medos, esperanças que viram expectativas e nos colocam ansiosos, e o medo que nos detém, se não podemos lidar com isso através dessas ciências, elas são inferiores àquelas que fazem a gente lidar com esses elementos. Ou seja, nem a matemática, nem a geometria, nem a música nos ensinam a dominar nossas expectativas e os nossos medos. A filosofia ensina. Ou seja, ele está fazendo uma constante comparação. A utilidade daquilo que é teórico, a utilidade daquilo que é técnico é inegável. Porém, quando se trata de lidar com a vida, quem é útil é a filosofia. Quando se trata de dominar e conhecer a nós mesmos, quem é útil é a filosofia. Mais adiante, esforçamo-nos muito para rastrear Ulisses em suas andanças, mas não foi um tempo também bem gasto para olharmos para nós mesmos, para que não precisássemos mais perambular? Ou seja, não aprendemos das perambulações de Ulisses? Não somos nós mesmos sacudidos por paixões tempestuosas, como Ulisses foi sacudido pelas tempestades, e atacados por monstros terríveis de um lado e tentados por sereias do outro? Não temos todas essas tentações na nossa vida? Então ele quer dizer que a filosofia utiliza dos mitos, porque os mitos não estão contando a vida de Ulisses, estão contando a nossa vida. Nós também passamos por tempestades, por monstros terríveis dentro da nossa mente, por tentações de sereias, né? Ou seja, por medo, por desejo, por dor, por prazer, por várias coisas que tentam nos puxar do nosso ideal, do nosso verdadeiro caminho. Portanto, a história de Ulisses é a nossa história. E as soluções que ele encontrou são soluções para nós. E por isso a filosofia lança a mão da mitologia. Mais adiante, na página 31, ele vai voltar a essa questão das ciências, digamos assim, técnicas, teóricas, e a comparação com a dominação prática da vida que a filosofia oferece. Ele vai dizer: você me ensina como posso me manter e manter minha propriedade, mas gostaria mais de aprender como posso perder tudo e ainda ficar contente. Que bonito isso, né? Você me ensina como me manter economicamente, como manter a minha propriedade. Mas eu gostaria que você me ensinasse a como perder tudo e ainda assim ficar feliz. Quem ensina isso? A filosofia. A ter um nível de autonomia e dignidade que você não dependa de coisas externas para saber quem você é e qual é o seu valor. Quem ensina isso é a filosofia. Não é que medir as suas propriedades e medir aquilo que você tem para a sua subsistência seja ruim. Não, isso é necessário também. Mas não é suficiente para garantir o teu bem-estar e a tua felicidade na vida.
Você necessita dominar a si próprio, você necessita saber o seu valor, independente dos valores externos. Mais adiante, ele continua com esse mesmo raciocínio. Aquele que planeja a instituição da vida humana não deve ser excessivamente curioso de suas palavras. Não corresponde à sua dignidade ser solícito com relação a sons e sílabas e aviltar a mente do homem com coisas triviais. Colocar sabedoria em assuntos que são mais difíceis do que grandes. Olha que interessante isso, gente. Preste atenção. Se você está planejando a instituição da vida humana, ou seja, você está ensinando os homens a viver, não use palavras difíceis, nem trate de assuntos mais difíceis do que grandes. Ou seja, não complique a sua fala por vaidade, para parecer muito, digamos assim, conhecedor de coisas, nem procure assuntos que são mais complicados do que necessários. Procure a simplicidade. A simplicidade é o maior requinte. Então, não complique, não corresponde à dignidade do homem filósofo ser solícito com relação a sons e sílabas e aviltar a mente do homem com coisas triviais faladas de maneira difícil. Nem colocar sabedoria em assuntos que são mais complicados do que necessários. Ou seja, a simplicidade e a objetividade da filosofia voltada para que o homem aprenda a viver melhor, a ser melhor como ser humano. Muito bonito e muito interessante isso aqui. Mais adiante, nessa mesma página, no finalzinho, ele vai dizer: quando vou dormir, quem sabe se voltarei a acordar? E quando eu acordar, como saber se vou dormir de novo? Ou seja, a morte pode te surpreender a qualquer momento, não é isso? Quando eu for para o exterior, por acaso voltarei para casa? E quando eu voltar, se devo voltar para o exterior novamente? Não é apenas no mar que a vida e a morte estão a poucos centímetros uma da outra, mas elas estão muito próximas em todos os outros lugares também. Ou seja, você pode estar não no mar, mas em terra, dentro da sua casa, e ainda assim a morte pode estar a poucos metros de você. Só que não prestamos muita atenção nisso. O que temos a ver com perguntas frívolas e capciosas e sutilezas impertinentes? Ou seja, o que temos a ver com falar difícil sobre banalidades? Em vez disso, estudemos como nos livrar da tristeza, do medo e do fardo de todos os nossos desejos secretos. Passemos por cima de todas as nossas leviandades mais solenes e nos apressemos para uma vida boa, que é algo que nos pressiona. Ou seja, não perca tempo com complicações, com coisas muito faustosas, mas que na prática não servem para você se tornar melhor em nada. Não fale difícil quando a simplicidade é possível. Use a maior simplicidade possível para transmitir os conteúdos que são necessários para que o homem aprenda a viver. É um desperdício e, aliás, um engano que um filósofo use palavras difíceis e fale de coisas que são complicadas, mas não necessárias, não realmente importantes para a vida do homem. Aqui ele alerta isso muito claramente. Será que um homem que sai atrás de uma parteira ficará parado em um poste para ver que peça extraía hoje? Ou seja, alguém que tem uma necessidade urgente, teu filho está nascendo, eu vou atrás de uma parteira, eu vou parar para ler as novidades que estão escritas num poste? Nós temos uma urgência, que é direcionar a nossa vida para o bem. Vamos parar no meio do caminho com banalidades, com besteiras, mantendo uma verborragia inútil, falando de coisas que não são práticas. Nós não temos tanto tempo assim. É urgente encontrarmos um sentido para a nossa vida. E ele continua com esse mesmo raciocínio. Né? Ou quando sua casa está pegando fogo, cuidará dos cachos de sua peruca antes de pedir ajuda? Nossas casas estão em chamas, nosso país invadido, nossos bens levados embora, nossos filhos em perigo. E devo acrescentar a isso as calamidades de terremotos, naufrágios e tudo mais que seja terrível. Ou seja, nós estamos numa situação, já naquele tempo, ele diz, que perigos de todos os tipos nos assaltam e ameaçam roubar a nossa vida e a de nossos filhos. E se isso era verdadeiro naquela época, é 2000 vezes mais verdadeiro nos dias atuais. Porque os perigos que nós mesmos criamos são enormes, além daqueles perigos da natureza. Ou seja, a situação é urgente demais para que a gente pare no caminho, desperdiçando tempo com besteiras que não servem para outra coisa senão para alimentar a nossa vaidade.
Será que agora é hora de brincarmos tão rápido e sem controle com perguntas aleatórias, que são, na verdade, tantos enigmas inúteis? Nosso dever é a cura da mente e não o seu deleite. Mas temos apenas palavras de sabedoria sem as obras. Ou seja, o que temos hoje em dia são palavras que pretendem ser de sabedoria, mas sem as obras. E fazer da filosofia um prazer que foi dado como remédio. Ou seja, tornar diversão aquilo que foi dado como remédio. Complicar inutilmente aquilo que necessita chegar a todas as pessoas. O que pode ser mais ridículo do que um homem negligenciar seus modos e compor seu estilo? Negligenciar as coisas necessárias da vida para compor um estilo arrogante e intelectual, digamos assim. Estamos enfermos e feridos e devemos ser lancetados e escarificados. E cada homem tem tantos afazeres dentro de si quanto um médico em um surto de peste comum. Temos muito o que fazer dentro de nós para corrigir todos os nossos defeitos, para sermos úteis a nós mesmos e ao mundo. Temos muito o que fazer para perdermos tempo com vaidades e frivolidades. Infortúnios, enfim, não podem ser evitados, mas podem ser remediados, se não vencidos. E nossas vidas podem tornar-se felizes pela filosofia. Ou seja, mais claro do que isso, impossível, não é? Ele nos mostra o quanto a filosofia é um remédio que foi criado exatamente para nos permitir passar por todas as provas da vida, rumando em direção ao nosso ideal humano, valores, virtudes e sabedoria, o homem pleno, o homem completo. Assim como o nosso filho, para poder chegar a um certo nível de conhecimento, passar da primeira para a segunda série do fundamental, ele necessita passar por provas, assim também necessitamos passar por provas e adversidades para chegarmos ao ápice do nosso processo humano. A pedagogia humana, repito, é uma cópia da pedagogia da natureza. E a filosofia nos ajuda a passarmos com o mínimo risco por todas essas provas. Ela é a auxiliar necessária para que a gente chegue a concluir o nosso caminho sem maiores perigos. Portanto, ela não é um assunto para que as pessoas se divirtam falando difícil e complicando. É para que ela seja prática e direcionada para a vida. Nós não temos tempo a perder. A nossa situação é urgente. A vida é curta e nós temos muito a corrigir dentro de nós e, consequentemente, fora. Porque só podemos fazer alguma coisa pelo mundo quando primeiro corrigimos a nós mesmos. Ou seja, essa é a lição de Sêneca no dia de hoje, nas palavras dele e dito por ele. Reflitam a esse respeito e vejam como tudo isso é aplicável aos dias atuais, como é perfeito para os dias atuais. Ou seja, não estamos inventando, estamos fazendo eco daquilo que grandes homens como Sêneca disseram ao longo de toda a sua vida. Aí tem um bom assunto para reflexão, não é isso? Eu espero que ele inspire vocês durante essa semana. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço a todos.